Tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Boa noite. Graça e paz, amém? Eu sou pastor auxiliar em período probatório, Vladimir, e nós somos a Igreja Cristã Atos, uma igreja do Evangelho. O nosso culto funciona da seguinte forma: nós estaremos cantando 2 canções após a minha abertura. Em seguida, nós passaremos um vídeo onde estaremos expondo todas as nossas programações, anúncios e avisos. Em seguida, o pastor presidente, o pastor principal, o pastor Cláudio, ele prega a palavra, e logo após a gente tem a celebração dos sacramentos, a ceia, que é para todo aquele que é batizado, sendo ou não membro da Igreja Cristã Atos. Se você é membro de uma igreja do Evangelho, você está convidado a participar da Santa Ceia. Em seguida, entoaremos mais 2 cânticos e a gente encerra o nosso serviço ao Senhor nesse domingo à noite. Bem, eu queria convidar você a ficar de pé. E se você ainda não cumprimentou, eu queria que você cumprimentasse. Se você não conhece a pessoa que está do seu lado, você perguntasse o nome. E eu queria que nós orássemos um pouco agora. Eu queria que você se juntasse com 1 ou 2 ou 3 pessoas e nós estivéssemos orando uns pelos outros. A nossa vida é tão corrida, é tão cheia de atribuições e responsabilidades, e às vezes a gente não para orar. A gente precisa orar, a gente precisa buscar a face do nosso Deus. No Antigo Testamento, uma das marcas do povo de Deus era o próprio Deus. E a vitória que esse povo tinha muitas vezes, sempre, não era pelas suas habilidades, nem as suas capacidades ou potencialidades bélicas, mas
pela sua devoção ao seu Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel, antes mesmo de entrar numa batalha, já era vitorioso, por causa da fama que corria, de que existia um Deus que era por aquele povo. Porque aquele povo, quando aquele povo se encontrava perto de Deus. Por isso o nosso desafio é se aproximar. Existe a possibilidade, por meio de Cristo, de nos aproximarmos de Deus. Então vamos orar. Curva a sua cabeça e ore. Ore ao Senhor. Entregue a tua vida a Ele. Entregamos tudo aqui a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo. Ouve, Senhor, a súplica daqueles que têm a Ti como Senhor e Deus. Ser exaltado, Senhor, em nosso meio. Pai, o Senhor é a nossa única esperança. É a nossa única certeza, Senhor. E nós queremos nos lançar nos Teus pés, porque nós podemos confiar em Ti, porque o Senhor é perfeitamente fiel, completamente fiel, justo. Fala com a gente nessa noite, Deus, sobre nós, a Tua unção, vem, Deus, sobre nós, fala a nós, Senhor. Ministra, Deus, sobre os nossos corações. Nós precisamos. Nós não merecemos, mas nós precisamos do Senhor. Ministra sobre nossas vidas, Senhor. Por favor. Esse coração quebrantado diante do Senhor, expresse a sua gratidão a Ele, expresse mais uma vez que Ele é maravilhoso. Diga para o Senhor: Deus, está em Tua presença, o que mais me importa, o que mais eu preciso. Cantemos ao Senhor mais uma vez essa canção. Quão formoso é. Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os
causa do amor de Cristo, que desceu por nós, morreu por nós, demonstrou o amor de Deus, e celebramos então a Ele. Clamamos, Senhor, faz de nós um servo para a Tua glória. Se humilhou, sofreu a morte em submissão, morrendo a morte em uma cruz. Imenso amor que o fez descer e servir ao pecador. Graça sem Cristo demonstrou, deu sua vida em meu favor. Clama o Senhor, põe em mim a mesma mente que há em Cristo, faz-me um servo para a tua glória. Assim em meu lugar, ferido foi por minha transgressão, e em silêncio padeceu por minha rebelião, sangue derramou por sua faz-me um servo para a tua glória. Tomarei minha cruz e seguirei. Jesus, faz-me um servo para a tua glória.
Em Cristo nós temos a liberdade. Não há mais condenação, diz a palavra do Senhor, nós temos liberdade. Em Cristo, Ele morreu por nós, para termos liberdade. E em Cristo, por causa do Evangelho que nos salvou, nós podemos declarar: Cristo é a minha liberdade. Amém? Celebremos então ao Senhor. Essa canção é nova, é pequenininha. Nós vamos cantar. Você acompanha junto conosco. É exatamente isso. Cristo é a nossa liberdade. Amém? Celebremos ao Senhor. Das cadeias da morte me livrou, para mim não há condenação, a liberdade, liberdade. Sendo escravo do pecado me livrou, pela cruz comprou minha redenção, a liberdade, liberdade. Quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus, a liberdade. Eu proclamo que na cruz por mim morreu e mudou meu duro coração para liberdade, liberdade. O poder do Evangelho me salvou e não me vergonho do Senhor, minha liberdade, liberdade. Quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus, a liberdade. Do início vamos cantar: das cadeias da morte Cristo nos livrou, com suas palmas. Das cadeias da morte me livrou, para mim não há condenação, a liberdade. Sendo escravo do pecado me livrou, pela cruz comprou minha redenção, quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus, a liberdade. Eu proclamo que na cruz por mim morreu. Eu proclamo que na cruz por mim morreu e mudou meu duro coração para liberdade, liberdade. O poder do Evangelho me salvou e não me vergonho do Senhor, minha liberdade, liberdade. Quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus, a liberdade. Agora declara assim, ó: quando o Filho nos fez livres, somos livres.
verdade, quando filho nos fez livres, somos livres em verdade. Quando o Filho nos fez livres, somos livres em verdade. Quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus. Quebrou as cadeias, me deu nova vida, minha iniquidade lançou no mar, lavou meus pecados e tem perdoado, somente em nome de Jesus. A liberdade, somente em nome do Senhor Jesus. A liberdade, a liberdade. O Filho nos salvou e somos livres em verdade. Glória ao Senhor. Você pode sentar, querido. noite, irmãos. Graça e paz. Bem, deixa eu repetir para ver se o pessoal está aí. Boa noite. Graça e paz.
Bem, você que está nos visitando, muito obrigado por você ter vindo. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um visitante que é da Namíbia, né? My brother, what's your name? Reynold. O Reynold, ele veio da Namíbia, ok? É a namorada da Vitória, filha do irmão Antônio. Então, o Antônio está praticando inglês como nunca. A irmã Jaqueline já deve estar craque no inglês, não é isso? Maravilha! God bless you. Obrigado, thank you. E você também, que está nos visitando, muito obrigado por você ter vindo. Deus abençoe você. A minha oração é que Deus possa falar com você hoje, nesta noite. Ok? Eu queria dar um aviso antes de as crianças poderem ir. É que, a partir de domingo que vem, nós vamos estar iniciando um processo um pouco diferente aqui na nossa comunidade. Nós vamos ter domingo sim, domingo não, serão domingos alternativos, onde nós vamos ter no culto da noite, especificamente no culto da noite, onde os nossos adolescentes de 12 a 16 anos vão ter um culto reservado na sala 10 com o líder de jovens, que é o Jefferson Júnior. Então, não é neste domingo, mas no próximo domingo nós vamos começar. Então, se você tem um filho de 12 a 16 anos, tem um amigo de 12 a 16 anos, que se ele vir domingo que vem à noite, então, no mesmo momento em que as crianças forem sair, será comunicado que os filhos tão somente de 12 a 16 anos, não será permitido ninguém de maior idade e ninguém de menor idade, porque até de 0 a 11 estará lá na sua classe, mas ninguém de maior idade poderá estar lá. Então, eu oro para que isso seja um tempo agradável. Então, domingos alternativos, domingo sim e domingo não, os adolescentes vão estar num culto separado, isto é, especificamente para eles. Agora sim, se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberar, porque tem uma escolinha para ele lá atrás, ok? Eu estou falando sobre um tema chamado Efésios, quem sou eu, isto é, quem sou eu como igreja. E hoje o meu tema vai ser o poder do Espírito, como nós como igreja vivenciamos ou vivemos no poder do Espírito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, se colocasse de pé para que nós pudéssemos ler as Escrituras Sagradas. Ok? Efésios capítulo 3, de 14 a 21. Eu vou ler os versos pares e vocês lerão os versos ímpares, por favor, baseado no telão, porque se você for ler da sua Bíblia, normalmente as versões, às vezes, são diferentes. A versão que a Igreja Cristã Atos usa é a versão NVI, que é a nova versão internacional. Então, por favor, não leia da sua, se você for uma outra versão, para que você possa acompanhar em uníssono a nossa leitura, ok? Verso 14 diz assim: por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Verso 16: oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
Pai querido, só o poder do Teu Evangelho pode mudar o nosso coração, pode aquecer a nossa alma, pode ferver o nosso coração. Nós te rogamos para que a Tua palavra possa velar por nós nesta noite e que Satanás, o nosso inimigo voraz, não leve vantagem sobre nós. Eu quero te pedir, Senhor, rogar proteção espiritual sobre todos nós nesta noite. Eu quero te pedir que o Senhor possa salvar nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa alcançar nesta noite pessoas com o Teu poder. Essa é a minha oração nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Essa é uma das orações mais apaixonadas de Paulo. Se você olhar em todas as cartas do apóstolo Paulo, de Romanos em diante, essa oração do apóstolo Paulo aos Efésios, ou aos irmãos de Efésio, é uma das orações mais apaixonadas. Eu não sei se você entende isso, ou você já leu sobre isso, mas na época de Paulo, quando está acontecendo esta oração, isto é, ele está escrevendo aos irmãos que moram em Éfeso. Nessa época, na época de Cristo também, era um costume entre os hebreus, que é o povo de Israel, o povo judeu, não só agora entre o povo judeu e o povo hebreu, mas agora também aos gentios que foram alcançados pelo Evangelho por meio do apóstolo Paulo, o costume normal das pessoas orarem era de pé. Eu não sei se você já viu, quando você vê alguma imagem ou alguma TV, um canal de TV mostrando os muros de Jerusalém, você normalmente vê as pessoas orando como? Em pé aonde? No muro. Então eles estão orando no muro. O costume hebreu, o costume judeu é que as pessoas oravam normalmente de pé. Quando alguém orava de joelhos, quando alguém se colocava, dobrava os seus joelhos, é porque ele estava sendo visitado profundamente por Deus. Ele estava sendo quebrantado profundamente por Deus. Era um momento onde alguém estava diante de tamanha emoção, entre aspas. Era um momento onde alguém estava diante de tamanho quebrantamento diante de Deus. Então, quando alguém está orando de joelho, era porque ele estava sendo impactado por Deus. Paulo está dizendo aí que ele está orando de joelhos. Eu me ponho de joelhos. Isso significa que o nosso Senhor Jesus Cristo levou Paulo a orar de tamanha forma, visitou Paulo com tamanho poder, com tamanha graça. O Evangelho levou Paulo, se infiltrou na vida de Paulo com tamanha graça, que fez Paulo orar do jeito que ele estava orando, ou que ele orou. Paulo estava orando para quê? Paulo diz que ele estava orando para que o Espírito Santo fortaleça os cristãos de Éfeso com o poder do Espírito. Hoje esse é o tema que a gente está em Efésios, é sobre o poder do Espírito. Então, por que o poder do Espírito é tão importante na nossa vida? Por que isso é tão importante para mim e para você?
Paulo vai responder. Primeiro, Paulo diz: o poder do Espírito Santo é importante na minha e na tua vida. Se você não sabe o que é o Espírito Santo, você, por exemplo, se você não for um cristão, você não tem ideia do que seja o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando você recebe a Cristo como seu Salvador, é-lhe dado imediatamente o Espírito Santo na sua vida, e ele passa a habitar em você, a habitar em seu coração. Então, Paulo está dizendo, por que o poder do Espírito Santo é tão importante na nossa vida? Ele diz, primeiro, para que Cristo habite ricamente em seus corações pela fé, verso 17. Segundo, para que eles conhecessem o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Terceiro, para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso está no verso 19. Então, Paulo está chamando os irmãos de Éfeso para buscar essas coisas. Ele está dizendo, busquem isso. Por que os irmãos de Éfeso tinham que buscar essa coisa? Paulo percebeu que o nível de espiritualidade dos irmãos de Éfeso precisava receber um upgrade. Paulo percebeu que o nível de espiritualidade dos cristãos de Éfeso não estava de acordo com o que precisava estar. Paulo percebeu que eles precisavam passar por um outro nível de espiritualidade. Eles precisavam andar mais e caminhar mais. Paulo percebeu que esses cristãos de Éfeso precisavam de um nível ainda maior que eles ainda não tinham experimentado. Eles precisavam algo mais. Paulo, por causa do seu contexto, nos capítulos anteriores, obviamente dizia que esses irmãos de Éfeso, os cristãos de Éfeso, sabiam que Cristo tinha morrido por eles. Paulo afirma isso, eles tinham convicção que Cristo tinha morrido por eles. Mas Paulo está dizendo nessa oração que, embora eles soubessem o quanto Cristo morreu na cruz do Calvário por eles, eles ainda não tinham experimentado esse amor largo, comprido, profundo e alto que Cristo fornecia e dava a eles. Paulo percebeu que esses irmãos de Éfeso estavam meio teóricos na sua fé. Teóricos na sua fé. Eles sabiam que Deus tinha morrido por eles? Sim. Eles criam em Deus? Sim. Eles sabiam que Deus era soberano? Sim, sabiam. Mas eles estavam, Paulo diz, vocês precisam entrar num outro nível. Vocês precisam ir para um nível além. Por que Paulo está falando isso aos Efésios? Porque é possível que cristãos verdadeiros possam estar vivendo no nível de falsidade cristã. Paulo está dizendo isso porque é possível que cristãos estejam vivendo vazios na sua fé. É possível que cristãos ainda não estejam experimentando, ou não tenham ainda experimentado o amor de Cristo de forma poderosa nas suas vidas. Nas suas vidas. Isto é, os cristãos de Éfeso estavam sem uma experiência poderosa com Cristo. Poderosa com Cristo. Eu não sei se você ouviu falar no matemático Blaise Pascal, que era também filósofo. E ele, um dia, quando morreu, ele foi sepultado. Quando ele ia ser sepultado, foi se pegar um terno para ele, para colocar o terno para que ele fosse sepultado. Acharam dentro do terno dele uma agenda, uma cadernetinha, que estava dentro do terno e ela era fechada com zíper. E eles pegaram aquela agenda e abriram. E logo quando abriram, Blaise Pascal, o filósofo,
o filósofo, o matemático que influenciou a matemática e a filosofia, quando abriram a agenda dele, logo de cara ele está revelando um momento da sua vida que ele teve uma experiência poderosa com Deus. Preste atenção o que dizia esta agenda, o que Blaise Pascal disse. Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, não ao Deus dos filósofos, fogo, muito fogo, Deus na minha vida, sua presença, fogo, muito fogo em mim. Brian Edwards, ela era genro de Jonathan Edwards, uma das maiores mentes norte-americanas, talvez um dos maiores pensadores que nós já tivemos. Ele lutava contra a depressão. Certa vez ele disse que à tardinha, quando ele estava com muita depressão, ele pregou aos índios, falava do amor de Cristo aos índios. Ele disse certa vez que, no meio de tamanha depressão, ele disse: o meu Senhor me visitou à tarde, e a sua glória encheu o lugar onde eu estava. Era tamanha a sua presença que eu caí no chão. E logo, logo depois que a sua glória se foi, a escuridão da minha alma tinha desaparecido. Esses homens foram empoderados por Deus. Moody diz que vai aos Estados Unidos para pregar o Evangelho, e de repente uma senhora põe a mão sobre a sua cabeça, e ao pôr a mão sobre a sua cabeça e orar por ele, ele diz que foi visitado poderosamente por Deus como nunca tinha acontecido em sua vida. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que os cristãos que afirmam ser legalmente cristãos, que legalmente pertencem a Cristo, que entendem que são amados e aceitos por Cristo, que sabem que têm o Espírito Santo, mas vivem como se não tivessem. Preste atenção, gente, no que eu quero transmitir para você. Você precisa entender que Paulo está vivendo numa época muito difícil, muito assassinato, muita briga, muita confusão. Os cristãos estavam sendo perseguidos, muitas guerras, um alto índice de mortalidade infantil nesta época onde Paulo estava vivendo, mas em momento algum Paulo ora por essas coisas e diz a Efésios que Paulo não ora por nada que envolva as circunstâncias. Por quê? Porque para Paulo, ele sabe que se esses cristãos de Roma receberem o poder do Espírito Santo, como ele está orando que receba, eles vão saber lidar com todas as circunstâncias da sua vida, com todos os problemas da sua vida. Então eles vão saber viver dias difíceis, porque eles experimentaram, estão vivenciando uma vida poderosa no meio do Espírito. O que é isso? O que é isso? O que é viver cheio do Espírito Santo? Olha o que a gente pretende. Deixa eu definir isso para você. O que é o poder do Espírito? É uma sensibilidade espiritual interior produzida pela verdade do Evangelho. Isto é, Paulo está dizendo que o Espírito Santo molda o teu interior, molda o seu caráter. E quando ele começar a moldar isso, ele vai começar a fazer você compreender a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do amor de Cristo. Agora, você precisa compreender que a palavra compreender não é o mesmo que acreditar. Quando você ouve falar sobre a graça de Deus, você se sente amado. Quando você ouve falar sobre a santidade de Deus, você se santifica.
Então, Paulo está dizendo que quando o poder do Espírito Santo vem sobre a vida de pessoas de um nível para outro, quando você, por exemplo, ouve falar que Deus é santo, você vai querer abandonar toda a vida equivocada que você está vivendo. Se você roubava, você não vai querer mais roubar. Se você adulterava, você não vai querer mais adulterar. Se você vive em pornografia, você não vai querer mais viver em pornografia, porque aquela experiência que o Espírito Santo produziu em você, faz com que você entenda que Deus é santo e que você também precisa ser santo. Então, quando você ouve que Deus é amor, ainda que as pessoas estejam te perseguindo, querendo te maltratar, você pode afirmar com todo o seu coração: Deus me ama. Por quê? Porque o Espírito Santo produziu essa experiência em você. Então, quando o Espírito Santo está agindo em você, você não ouve apenas dizer, o pastor Cláudio dizer, Deus é santo. Mas você vai sentir que Ele é santo mesmo em você. Por exemplo, quando o Espírito Santo está agindo em você, eu vou dizer para você, invista no teu casamento, invista no teu lar, e você não vai apenas ouvir, você vai fazer isso. É diferente, gente. É diferente. Quando o poder do Espírito Santo está elevando o nível da igreja, das pessoas. Quando eu disser, zele pelo teu lar, você vai zelar. Você vai entender o que é isso. Você vai cuidar da tua esposa, você vai cuidar do teu esposo, você vai cuidar dos seus filhos. Você vai abandonar tudo que atrapalha esse relacionamento. Isto é, você começa a experimentar a beleza e a santidade de Deus na tua vida. Na sua vida. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você podemos acreditar em Deus, acreditar que Jesus morreu na cruz por nós, mas você ainda não provou isso na tua vida. É isso que estava acontecendo com os irmãos de Éfeso. Eles sabiam que Jesus tinha morrido por ele, mas eles não tinham experimentado isso. Paulo está orando para que eles provassem isso. Sabe, quando você experimentar o poder de Deus na tua vida, por meio do Espírito Santo, por meio da fé, aquilo que você não consegue abandonar, você abandona. Você se livra. Por isso que o salmista deixa isso bem claro na nossa vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo, provem. Experimentem. Experimentem Deus na vida de vocês. Porque Paulo está dizendo que é possível a gente viver dentro da igreja sem experimentar isso, gente. É possível a gente vir aqui todos os domingos sem experimentar esse poder de Deus. Experimentar a ação de Deus na nossa vida. É possível você ser cristão sem experimentar a beleza e a doçura do Evangelho. Experimentar o Espírito Santo te colocando de pé. Experimentar o Espírito Santo tocando em você. A igreja de Éfeso, Paulo diz, vocês têm que ir para um outro nível. O Espírito Santo precisa tocar em você. Te pôr de pé. Te pôr de joelhos. Te pôr no chão. Tocar na tua vida, até que você possa dizer como Paulo, eu experimentei isso. Agora você pode me perguntar, pastor, todo cristão não tem o Espírito Santo? Óbvio, todo cristão tem o Espírito Santo.
Então, por que Paulo está pedindo que os cristãos, está orando para que Cristo habite ricamente em seus corações pela fé? Por que Paulo está pedindo isso? Deixa eu perguntar, Cristo já está no seu coração? Já, ok? Pelo menos na maioria de vocês, Cristo já está. Há alguns aqui que estão pensando sobre isso, e eu espero que alguns aqui se rendam a isso. Mas Paulo está dizendo que quer que Cristo habite ricamente em seu coração através do poder do Espírito Santo. Isto é, Cristo habitando em você de forma bem real. Isto é, tudo que se refere a Cristo vai afetar a sua vida, vai mudar você. Eu não sei se você lembra da música que a gente cantava muito antigamente, algum tempo atrás, que quando a gente falava sobre Jesus, a gente falava, Jesus, que doce nome. Você lembra dessa música que a gente cantava? Jesus, que doce nome. Quando você experimenta Cristo, o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a sua confiança nele se torna plena. Você vai realmente senti-lo na sua vida, vai sentir a sua presença nele. Então você pode ter um monte de gente criticando você, mas você vai dizer, Deus me ama. Você pode ter um monte de gente querendo fazer bullying em você, e você vai ter a certeza que Jesus Cristo te ama de todo o coração, e é isso que importa. Então, quando Paulo fala que em Cristo você tem que ter uma plenitude de vida, ele está falando de um novo tipo de vida. Então, ele está falando para cristãos que eles precisam ter um novo tipo de vida, uma nova forma de viver. Paulo está dizendo que se você estiver alicerçado em amor, se você estiver alicerçado na graça, se você estiver enraizado no amor, Deus vai ser a base da tua vida, a base do teu coração, a base do teu lar, a base da sua família. Ele vai mudar permanentemente a forma do teu viver. E aí o apóstolo Paulo diz que em tudo ele vai mudar você, em tudo. Vocês não me conhecem muito bem, pelo menos alguns de vocês. A Igreja Cristã Atos, ela coloca ênfase na doutrina e na teologia, no ensino. Nós somos profundamente doutrinários e teológicos. O cuidado que a gente precisa ter, minha gente, é que por causa disso a gente tenha medo da experiência do que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. A gente se esquecer que o Espírito Santo pode vir aqui nos visitar e passear no nosso meio. E se tornar tão real como nunca na nossa vida. Sabe por quê, minha gente? A Igreja Cristã Atos não pode ter medo de sentimentos. A Igreja Cristã Atos não pode ter medo de ser mística. Sabe por quê? Obviamente que existem muitas comunidades que vivem o oposto. Elas só vivem de experiência, a ênfase é na experiência e tem medo da doutrina e da teologia, do ensino. Isso é verdade. Mas o que Paulo está falando aqui é de uma fusão. É de uma fusão, minha gente. Experiência e fogo. Conhecimento e fogo. Fogo no meio da igreja. Fogo no coração humano. Cristo se tornando real a mim e a você. Cristo incendiando a mim e a você. Na verdade, Paulo está nos mostrando, e a Bíblia nos mostra, e a Bíblia nos diz que Deus não faz distinção entre teologia, doutrina e experiência e com o passear do Espírito no meio da sua igreja. Deus não faz distinção. Eu só o concebo intelectualmente, então eu não posso senti-lo. Ou eu só posso senti-lo e eu não posso concebê-lo intelectualmente,
Paulo está dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus que faz fusão entre experiência e teologia e doutrina. Ele é o Deus da fusão. Nunca houve distinção entre essas coisas. E Ele manda fogo no meio da sua igreja mesmo. Experiências com Deus. Você acha que ao vir para cá eu fecho meus olhos, escolho um texto e simplesmente vou aqui imaginando que eu vou pregar para vocês? Não, mas há horas de preparo. Mas para quando eu chegue neste lugar, eu possa estar sendo visitado pelo poder do Espírito Santo, de tal forma que vocês possam ser impactados e a vida de vocês transformadas pelo poder do Evangelho. Vocês não... Talvez alguns de vocês digam assim, mas em que eu vou mudar? Quantos aqui precisam mudar? E quantos de vocês já conhecem a Cristo há muitos anos, mas estão vivendo com problemas há anos na tua vida que não mudam? Precisa do poder do Espírito para que você seja elevado a um outro nível. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Paulo está dizendo que a mente desce para o coração até que a sua alma pegue fogo. E aí, quando a sua alma pega fogo, porque aquilo que está na sua mente desceu ao teu coração, você se ajoelha diante dele e rende a sua vida completamente a ele. Quantos aqui precisam mudar de vida? Quantos assim estão dizendo assim, pô, Deus, eu estou fazendo besteira, insisto em fazer besteira, mas eu não tenho força para lutar contra isso. Paulo está orando por você, para que você seja cheio do Espírito, para que Ele te fortaleça no seu íntimo, para que você possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus em você, para que o fogo do Espírito venha sobre você. Minha gente, como que a gente pode receber o poder do Espírito Santo? Como podemos receber o poder do Espírito Santo? Primeira coisa, preste atenção nisso. Busque em oração. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer receber o poder do Espírito Santo? Paulo diz que você deve buscar através da oração. Ore sim para ter uma experiência com Deus. Ore sim para Ele te visitar. Obviamente, quando a gente gasta o tempo todo da nossa vida orando para ter uma experiência com Deus, tem os seus perigos, é verdade. Da gente você só abrir a boca para orar pedindo experiência com Deus. Esse é o perigo. Mas a sua oração deve ser a seguinte: Senhor, por favor, Jesus, torne-se uma realidade em mim. Torne-se vivo em mim. Você quer orar isso na tua vida? Paulo está dizendo assim, diga para Deus que você precisa disso. Que você precisa ter Ele completamente em ti. Paulo, a Bíblia diz que você precisa orar dia após dia, até que isso aconteça na tua vida. Ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei o que houve por causa dos absurdos que a igreja brasileira comete quanto às questões do poder do Espírito Santo, que nós começamos a ter medo das experiências que o Espírito Santo é capaz de produzir em nós. Agir em nós. Talvez muitos de vocês aqui
Talvez todos nós aqui precisemos de um avivamento do Senhor em nós, do poder do Espírito Santo agindo em nós. Para quê? Para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. A segunda coisa aqui, de como você pode receber o Espírito Santo, é você aprender que você deve obedecer, a obediência. Eu não sei se você entende, mas ajoelhar-se significa render-se. Isto é, por isso que Paulo diz, por esta razão eu me ajoelho diante do Pai. Você se lembra por que Paulo estava ajoelhado? Você se lembra por que você deve ajoelhar? É porque você reconhece que Ele é autoridade sobre a tua vida, que Ele é teu dono, que Ele te criou, que você não é fruto do acaso ou de uma evolução, mas o Deus de toda a terra o fez, ou a fez. Então, ajoelhar-se diante do Pai significa se submeter à sua autoridade. Diga para Ele hoje: Senhor, eu quero te obedecer incondicionalmente. Não importa o que aconteça comigo, eu quero viver debaixo da tua autoridade. Autoridade. Talvez você possa estar aqui nesta noite dizendo: caraca, eu não consigo largar essa vida que eu estou vivendo. Meu Deus, eu fiz de novo isso. E o pior, eu sei que isso é errado o que eu estou fazendo. Eu sei que eu não deveria estar fazendo isso de novo. Eu preciso parar com isso hoje, ainda agora, ainda na minha vida. O que você deve fazer? Se ajoelhe. Se ajoelhe. Renda-se a Ele. Renda-se à sua autoridade. Porque Ele é autoridade sobre você. Terceiro, Paulo diz que, além de você orar, além de você obedecer, como você pode receber o poder do Espírito Santo, você precisa aprender a viver em comunidade. Sem viver em comunidade, você não consegue receber o poder do Espírito Santo. Paulo diz assim, olha como Paulo usa os verbos, em qual conjugação ele usa os verbos, olha o que ele diz. Paulo diz que vocês possam compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Não sei se você está entendendo o versículo, mas Paulo está dizendo: eu desejo que essa experiência com o poder do Espírito Santo seja uma experiência em comunidade, na igreja local. Paulo diz, juntamente com todos os santos, Paulo diz, juntamente com todos os santos, vocês possam compreender o amor de Deus. Paulo está dizendo que o poder do Espírito Santo flui mais abundantemente, coletivamente, do que individualmente. É juntos que nós vamos experimentar isso, é como igreja, é como comunidade que nós vamos experimentar o poder de Deus. Quarto, o apóstolo Paulo diz que a Bíblia diz que você precisa ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está ouvindo Deus falar com você. Quinto, Paulo está dizendo que você precisa meditar na Bíblia. O que é meditar na Bíblia? Meditar é você pensar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é alto, o quanto Ele é profundo. O que você não pode esquecer é que a meditação é uma luta, mas não uma luta como a de Jacó com Deus. Não é essa a luta.
Mas a meditação é uma luta no sentido de que você precisa refletir com o seu próprio coração quem Deus é. Quem Deus é. Meditar é você chegar a uma conclusão sobre quem Deus é. É, por exemplo, saber que por causa da sua desobediência, você, por causa da tua relação, que o Espírito Santo agindo em você, você poder dizer: eu sei, Deus, que foi você que fez isso comigo, por causa da minha desobediência, mas eu me rendo completamente a Ti, porque eu sei que foi da Tua vontade. Talvez também você possa meditar, significa entender qual é a largura do amor de Deus. Isso é meditar. Você sabe qual é a largura do amor de Deus sobre vocês? Sobre você? Quantos aqui podem dizer que Deus é amor? Mas você sabe o que significa Deus ser amor? Você entende a largura do seu amor? Então, para ir, você precisa ir para Isaías 1, verso 18. Olha o que significa a largura do amor de Deus. Ele diz: ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O que significa escarlate? Cor de... Isaías está dizendo o seguinte, para que você compreenda na sua meditação o que é o amor de Deus. Ainda, Isaías está dizendo, mesmo que você tenha matado alguém, mesmo que as suas mãos estejam sujas de sangue, se Jesus morreu na cruz por você, no Calvário, os seus pecados se tornarão mais brancos que uma neve. Entende? A largura do amor de Deus. Ainda que você tenha matado alguém, acabado com a vida de alguém, se você se rende completamente ao amor de Cristo na cruz do Calvário por sua vida, Isaías diz que esses pecados se tornarão brancos como a neve. Olha, eu não estou entrando aqui no aspecto das consequências morais ou consequências que você deve receber quanto a isso. Paulo está dizendo que meditar significa você entender o quanto é largo o amor de Deus. Agora, quanto tempo esse amor vai durar? Quanto tempo você acha que o amor de Deus dura por você? Eu me lembro quando eu era jovem, eu sempre fui criado numa igreja, num lar evangélico. Meus pais sempre foram cristãos. Mas eu nunca deixei de ir à igreja, mas eu me tornei um pródigo dentro da igreja. Isto é, você pode estar dentro da igreja e não estar nem aí com Cristo. E muitos anos da minha vida eu achava que Deus não me amava. Que o amor dele tinha esfriado por mim quando eu comecei a viver esse tipo de vida. Até que um dia, aos 20 e poucos anos de idade, Deus visitou o meu próprio coração de maneira como eu acabei de relatar com vocês aqui, aos 20 e poucos anos de idade. E aí eu pude ouvir dele mesmo o quanto ele me ama. E eu posso expressar isso, que é o mesmo amor que ele tem por você. Então, quanto tempo esse amor vai durar? Quanto tempo? João vai dizer, Jesus vai dizer, no Evangelho de João, que Jesus vai dizer que Ele te dá a vida eterna, e a vida eterna que Ele te dá, ninguém pode tirar você da mão dEle. Isto é, o amor que Ele despejou sobre a sua vida vai durar
para sempre. Ele nunca vai terminar. É infindável esse amor. Ele não vai cessar quando você desobedecê-lo. Ele vai repreendê-lo como um pai ama um filho, mas esse amor durará para sempre. Para sempre. Eu não sei se você já leu em Apocalipse sobre esse infinito amor. Por exemplo, você sabe que o amor de Deus sobre você é longo, né? Como diz, tem comprimento, como diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Apocalipse diz que Deus te amou antes dos tempos existirem, antes do mundo existir. Diz a palavra, diz Jesus, eu te amei. Eu te amei. Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo por você, que crê nele como teu Redentor. Então, qual é a largura do amor de Deus? Infinitamente grande. Foi na cruz que ele morreu por nós. E o apóstolo Paulo está dizendo, então, que nós, para entendermos essas coisas nas quais eu acabei de falar, de vivenciar essas coisas nas quais eu acabei de dizer para vocês, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu temo que a gente esteja meio que relaxados quanto a isso. Que a Igreja Cristã Atos precisa buscar o Espírito Santo. Que ela precisa passar para um outro nível. E que ela possa poder experimentar o poder de Deus. Você tem vontade disso? Eu sou teológico e doutrinário. Mas não há coisa mais poderosa em minha vida quando eu vejo o meu Senhor falar ao meu coração. E quando o poder dele é tão grande sobre a minha vida que eu quero me prostrar diante dele. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Busque-o. Nós precisamos buscá-los. A igreja de hoje precisa de poder para viver nesse mundo. De poder para enfrentar essa vida que a gente está enfrentando. Vocês já perceberam que agora nem os cristãos estão conseguindo mudar de vida? Eles estão vivendo igual ou pior a qualquer pessoa que está lá fora sem Cristo? Nós precisamos de poder para viver a vida de Cristo em nós. Nós precisamos voltar a nos ajoelhar. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz isso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou peçamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu quero orar com você. Eu gostaria de saber se você é capaz, se você deseja se ajoelhar e render-se a Cristo completamente. Eu peço que você continue, se possível, for fazendo o máximo de silêncio possível, e evitando o máximo de qualquer coisa. Eu quero orar com você. Você quer render-se completamente a Cristo? Queria chamar os músicos para virem aqui na frente, para nós começarmos a adorar. Quantos aqui estão precisando de poder para viver o que estão vivendo?
Quantos aqui esqueceram-se desse fogo que Blaise Pascal falou? De Deus agindo em você poderosamente. Não é um fogo para aquietar sua consciência, não. É um fogo transformador. É algo que age em nossas vidas. Eu quero orar. Você quer viver debaixo disso? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Busque-o. Eu só posso pregar por você, para você. Eu não posso trazer o Espírito Santo a você. Eu não tenho como fazer isso. Gostaria muito de ter poder e levantar as minhas mãos e dizer: recebam o Espírito Santo, e vocês recebessem. Mas eu não tenho esse poder. Mas a Bíblia diz que se você se prostrar, eu me ponho de joelhos diante do meu Senhor. A Bíblia diz que se você se humilhar, e então buscar a minha face, então se derramar diante de mim, eu virei até você e sararei a tua terra. Eu transformarei você. Eu me mostrarei de forma real a você. Você que está duvidando de que isso seja possível. Você que acredita que é você que é que vai mudar a sua vida. Eu não posso fazer alguma coisa extraordinária por você. Não há poder em mim. Eu sou apenas um vaso de barro tolo pregando a vocês. Mas eu posso lhes afirmar que se vocês tiverem uma experiência real com o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas, vocês nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. Aquilo que prende você, não prenderá mais. Eu não posso fazer mais nada. Busquem ao Senhor. Renda-se a Ele. Parece tolo. Parece inconcebível. Parece místico para você, místico demais. Paulo, criado aos pés do maior pensador da época, formado aos pés de Galileu. É considerada uma das mentes mais brilhantes que essa terra já teve. Ele disse: eu me ajoelho diante do Pai. Eu o busco. Eu quero. Eu o desejo. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo rasa. Eu quero experimentar o poder de Deus em mim. E quero que vocês experimentem o poder de Deus em vocês. É isso. O que vamos fazer? Estamos com pressa de ir para casa? Ou vamos aproveitar isso para nos render? Quantos de vocês querem mudar? Quantos de vocês estão longe? Você sabe que você é salvo, mas você está longe do teu Redentor. O que eu posso fazer hoje é: Pai, vem com o teu Espírito sobre nós. Só Ele pode mudar você. Chega.
Paulo está dizendo: chega, eu quero que vocês vão para um outro nível de espiritualidade. Vocês sabem que Cristo morreu por vocês? Eu sei que vocês sabem, mas eu quero que vocês experimentem isso na vida de vocês. Eu quero que vocês se prostrem, porque ajoelhar-se significa que eu fui impactado por esse poder. Eu me rendo diante dessa autoridade que é soberana sobre a minha vida. O que nós queremos fazer? Eu vou orar. Se você quer render-se ao Senhor, faça isso. Ajoelhe-se, põe-se de joelhos e faz assim: eu rendo a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego todo o meu ser a Ti. Eu abro mão dos meus direitos. Você quer ser transformado? Você quer ser diferente? Pede para Deus agir em você. Pede para Deus agir em você. A igreja precisa buscar o Espírito Santo, sim. Pai querido, derrama do Teu Espírito sobre nós. Faz a gente compreender o Seu infinito amor, o Seu grande amor sobre nós. Nós vivemos num mundo de muitas tentações, meu Pai querido. Somos facilmente seduzidos pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder, pela mentira, pela falsidade. Queremos ser diferentes. Queremos ser transformados. Queremos ser cheios da plenitude do Teu Espírito. Queremos salmodiar na Tua presença. Queremos orar a mesma oração que o apóstolo Paulo orou: me ponho de joelhos diante do Pai. Pai, que a gente possa glorificar o Teu nome nesta noite. Que os nossos corações não sejam endurecidos. E nós sermos acusados de que eu fui visitá-los e vocês não quiseram me. Vocês não se renderam. Vocês não se prostraram. Vocês não disseram que precisam de mim como precisam de água para beber. Quando você estiver vindo para o altar de Deus, renda-se. Pede para Ele encher você do Espírito Santo. Porque você só vai conseguir mudar seu casamento, viver uma vida nova, seres liberto de coisas que te escravizam, se você estiver cheio do poder do Espírito Santo. Faça isso, Pai, eu te rogo, em nome de Jesus, que nós possamos glorificar o Seu nome para sempre. Em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos adorando, você pode vir ao altar de Deus. A Igreja Cristã Atos não é um teatro. Ela não é um cinema onde você pode ficar encabulado de se ajoelhar e de se derramar na presença de Deus. Nós estamos diante de um grande Deus, diante de um grande amor, em que de fato nós podemos experimentar esse fogo que há em Deus, de Deus em nós. Pai, nós te rogamos para que o Senhor venha sobre nós e visite-nos nesta noite e aviva a Tua obra em nós e liberta-nos, Senhor.
das algemas, leva-nos para outro nível, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são lavadas. Quero estar, eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. No início declara: eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são lavadas. Nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Seja livre em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor. Seja livre em nome de Jesus. Jesus. Adoramos ao Cordeiro e diante dele, Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Seja livre onde você estiver. Estamos diante do Espírito Santo de Deus. Ajoelhe-se, esteja em pé, esteja livre. Ele veio nos visitar nessa noite. Aleluia. Vamos cantar do início. Eu quero estar. Eu quero estar. Nesse lugar
e as culpas E o são Espírito Santo de Deus tira de nós toda a culpa, para que possamos com liberdade diante dele cantar. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se O amor do Senhor seja renovado no seu e o coração. fogo não se E o fogo do apaga. Espírito Santo seja renovado em ti. Declare. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. declara assim. Em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, Eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer. declare Santo Espírito. Teu Vamos clamar a Ele como igreja. Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor.
manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da comunidade. E quando Cristo habita em nós poderosamente através da pregação da Tua Palavra, nós ceiamos com Ele, nós estamos ligados com Cristo. Eu quero te incentivar nesse momento a você buscar um irmão, buscar uma irmã, estar orando. Vamos orar enquanto comunidade. Eu te desafio a você sair do seu lugar e buscar um irmão, buscar uma irmã, e clamar juntos com seu irmão, com sua irmã, pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor avive poderosamente a sua palavra em nosso coração. Que as doutrinas profundas do Evangelho do Senhor, elas alcancem a nossa mente, mas que elas encontrem morada no fundo do nosso coração, produzindo vida. Produzindo vida. A palavra do Senhor é uma boa madeira para que ela queime pelo fogo do Espírito dentro de nós. E quando o fogo do Espírito queima dentro de nós, nosso coração é transformado. A manifestação da graça, ela chega ao nosso coração. Olha, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Precisamos da sua presença, Senhor. Precisamos da sua presença nesse lugar. Pecado perdoado, nós alcançamos isso. Nossa mente é transformada, nosso coração é transformado. Nos ensina a visão, nos mostra, faz as escamas dos nossos olhos caírem, Senhor, para enxergarmos as coisas com seus olhos, para entendermos o que é ser igreja à luz da Tua verdade, Senhor. Aleluia. Essa é a tua igreja que te clama. Ouça a voz da noiva do Senhor dizendo: Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao seu agir. Senhor.
Você pode cantar isso mais uma vez? Santo Espírito, faça essa oração. Santo Espírito, eu me rendo aos seus agir, Senhor. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Tua presença, Senhor. Abriu. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Declara ele. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai,
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, você pode declarar o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, 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 nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu rogo para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Nós possamos experimentar da grandeza do poder de Deus em nossa família, no nosso lar, na nossa vida. Que a gente possa ver o quanto é real o Evangelho de Cristo em nós. Deus abençoe vocês durante essa semana. Por favor, continuem buscando ao Senhor. Vamos nos encontrar domingo que vem de novo, pela manhã e à noite. Traga seus amigos. E oremos para que Deus possa estar visitando a nossa vida como nunca em nossos corações. Deus os abençoe. Estenda suas mãos para cá. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e dê paz a vocês. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Cumprimente alguém que está do teu lado, dê um abraço. Que Deus seja com vocês.